programa de hoje, um homem que entende tudo sobre a lei e a ordem. Fique em pé e coloca a mão para trás. Coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo, foi secretário nacional de Segurança Pública. Necessário. Presidente da JVS Consultoria em Segurança. Um verdadeiro homem da lei. Muita gente que morreu não devia ter morrido. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Coronel José Vicente. Fala, coronel. Pô, obrigado por você ter vindo, hein? Coronel é nosso conselheiro aqui quando a gente tem problema de segurança e tal. E a gente vai falar o quê? Do Rio de Janeiro, é isso? Essa que é a pauta? Opa, tudo bom? Barbaridade, Rio de Essa Janeiro. que é a pauta? É uma das pautas, são duas. Essa é a história do Milei de segurança máxima lá, que tá em pauta também, né? Qual que você quer primeiro, coronel? Você escolhe. Vamos falar do Rio de Janeiro, né? Exatamente. A situação está muito feia lá. Nós tivemos uma operação complicada, desastrada, para dizer a verdade. Quando morrem 3 pessoas, você tem 5 estações paradas, 17 escolas paradas por causa de uma operação policial, e a polícia acabou recuando sem ter feito aquilo que foi para lá fazer. Nem era para PM. Que é subir o morro lá, né? Que é aquele caveirão que a gente vê que ele tá voltando de ré. Essas imagens, não é isso? Mas olha só. Tem as imagens aí ou não tem? Imagens. Não sei se eles põem imagens, Tem às vezes imagem, não tem. tá no banco de imagens. A turma dorme de vez em quando aqui, mas eu já... É isso aí que a gente viu no Rio de Janeiro. Mas qual é a ideia da polícia, da PM nessa operação? Vamos lá para agir contra o roubo de carros e cargas, que é um problema que tem naquela região do Rio de Janeiro. Só que roubo de cargas e carros é um problema da polícia vir investigar e descobrir quem é que está fazendo isso, quem é que está roubando, quem é que está vendendo o carro roubado, a carga roubada. Não é para meter 3 batalhões que nem têm experiência de operação desse tipo, como tem os batalhões de choque e o BOP do Rio de Janeiro. O batalhão normal, como é aqui em São Paulo, qualquer lugar do Brasil, está fazendo policiamento do dia a dia, patrulhinha. Não é para fazer uma operação desse tipo que ia dar problema, como acabou dando. Uma área conflagrada, aquela tal do aquele complexo de Israel, tem 5 favelas bem complicadas. Só para se ter uma ideia, só nas favelas esse ano correram 39 operações com tiroteio nessa favela. Quer dizer, o tiroteio não falta nessa região. E a existência do aparato policial do Rio de Janeiro, que é uma confusão muito grande, de fazer operação atrás de operação. Eu lembro de um caso, até narrei num outro momento aqui, que só na favela de Jacarezinho, que tem 40 mil habitantes, tamanho de Aparecida do Norte, aqui no estado de São Paulo, entre 2007 e 2020, 14 anos, fizeram 289 operações, com 186 mortos. Se a operação funcionasse, lá pela 30ª, ou quem sabe pela 82ª vez, aqui iria ser um paraíso, né? Então, a situação hoje no Rio de Janeiro é que nós temos 5 secretarias cuidando de segurança. E elas não conversam entre si. Tem a Secretaria da Segurança, tem o secretário ali. O comandante da PM também é secretário. O comandante da Polícia Civil também é secretário. Como é que o secretário da Segurança vai dar ordem para os outros colegas secretários? E ainda tem a Secretaria da Defesa Civil e da Administração Penitenciária. E o governador já abriu mão praticamente da sua autoridade quando permitiu que a Assembleia indicasse o chefe da Polícia Civil. Aliás, não o atual, o anterior, que já saiu por problema sério. O Witzel, né? O Witzel. Problema de corrupção. Não, o atual governador, o Castro mesmo. O Castro? Abriu, deu para a Assembleia. Quem que você quer para ser o chefe da Polícia Civil? Não é assim que acontece. Eu lembro o Mário Covas, eu fiz o plano de governo dele com outros companheiros, em 94. E tem 2 áreas que ele não deixava ninguém meter o bedelho. Nem podia ser senador, político, segurança pública e educação. Porque o governador é o chefe da polícia, né? É o chefe principal. É o que manda. Quem manda na polícia em São Paulo é o Tarcísio. Sim. Com Derrite. A função do secretário é apenas um agente do governador para essa área, que é uma área delicadíssima. Se o governador não exerce efetivamente a autoridade, a coisa vai esfarelando em termos do cumprimento da política do governador para a área. Mas qual é a política do Rio de Janeiro? Mas também não é só desse governador. Nós percebemos claramente que a política de segurança... Desde o Brizola, né? O Brizola ali desandou a maionese, foi no Brizola, não foi? Ou já é antes do Brizola? Você manja, você sabe. Não, mas essa coisa veio de mais recente, Emílio.
A Universidade Federal Fluminense tem um núcleo que analisa muito a segurança pública aí do Rio de Janeiro. O que eles constataram? Que nos últimos 18 anos, há 18 anos atrás, tinha 9 territórios, que eles fazem esse tipo de análise, sob o comando de grupos armados do Rio de Janeiro. Agora são 19. Praticamente dobrou o número de áreas que foram Então, mas deixa eu perguntar pelo crime. Deixa eu perguntar, mas aumentou o consumo dessa maneira para você ter tanto grupo de droga, eu digo, né? Porque, pô, você está falando em 20 anos. 20 anos é o quê? 90? 90? Ah, menos. Não, quanto é 20 anos para trás? 2004. 2004. Aumentou assim o consumo de drogas? Não é o consumo de droga, Emílio. Veja o seguinte, nós temos um problema... Não, mas tem que ter público para consumir. Sim, nós temos um problema sério no Rio de Janeiro, que é um problema de muitos estados, que o governo federal não faz a sua parte, né? Que é filtrar tudo aquilo que dá poder para esses grupos que são as armas poderosas. Você fala fronteira, poder de fronteira. A fronteira e depois tudo isso está trafegando. Isso é federal. Isso é federal. Isso é federal, tá certo. São as Forças Armadas, a Polícia Federal. Isso é fraco também. Muito fraco. Se não chegar droga e arma no Rio de Janeiro, o problema está bem resolvido lá. Mas chega lá como chega aqui em São Paulo. Mas o governo federal não faz, o ministro da Justiça e Segurança Pública agora disse que vai passar um pente fino em 1.300.000 CACs, né? Que é o grupo de tiro, né? Se imaginar pegar 1.300.000 papeizinhos desse aqui, quero ver a ficha desse cara. A Polícia Federal tem mais coisa para fazer do que para cuidar disso. Eles aproveitaram a situação que aconteceu lá do Rio... do Rio Grande do Sul, mas cada problema que dá quer dar uma respostona federal, mas a resposta que interessa não aparece, né? Mas quando você percebe, o Rio de Janeiro realmente está com esse problema, muito fuzil. Só esse ano foram apreendidos mais de 500 fuzis. Fuzil é uma arma de guerra. Ninguém está assaltando aí a Paulista aqui, comando celular com fuzil. É arma de guerra, de conquista, de defesa de território. Vive uma briga por território lá no Rio de Janeiro. Esse complexo Israel, que deu essa encrenca toda ontem no Rio de Janeiro, é um local que está cercado pelo Comando Vermelho e está essa guerra permanente entre eles também. Mas a polícia faz a sua parte. Ela entrega muito tiroteio. Né? De 39 tiroteios que aconteceram nesse complexo, a polícia participou de 22. Sim. A polícia leva perigo também para as comunidades. Ô, Coronel, mas tem um problema também que é a milícia, né, do Rio de Janeiro, que isso daí existe há muitos anos também, né? Como combate a milícia se ela já está instaurada? Né? Então, a milícia é um desses casos que você não pode atribuir à droga ou ao fuzil o empoderamento que as milícias têm. As milícias dominam hoje praticamente metade do território do estado do Rio de Janeiro, né? Tem influência nessas áreas. É que domina totalmente, mas influencia muito. E a milícia é um produto 100% carioca. Não depende de fuzil, não depende de droga. Agora está entrando no mercado da droga, que tudo que dá lucro, o bandido vai atrás, é claro. Mas as milícias, há 20 anos atrás, era uma milícia, era uma experiência de alguns policiais que estavam vendendo proteção lá em Rio das Pedras. Só que hoje multiplicou, dominou, virou metástase, não tem um comando geral, simplesmente... Era uma proteção, começou como proteção particular. Contrato quem policial, morava na comunidade. Contrata o cara aqui para ele... A polícia foi fazendo vistas grossas, eram policiais da baixa hierarquia que estavam lá faturando seu dinheiro irregularmente, só que a coisa expandiu. Cobra tudo, cobra serviço, cobra serviço, cobra cabeleireiro, cobra... Tipo a máfia. É um business. É uma proteção sob pressão, na verdade. É tipo a máfia. Né? Você vê esses filmes de máfia em Nova York, New Jersey, etc. Tá lá o camarada cobrando. Vamos cobrar do açougueiro. Isso. É a mesma coisa, eles cobram tudo. Né? E é um crime, então, esse 100% nacional. Por que o crime expande tanto assim? Eu tenho uma tese, porque é cortesia da polícia. É o espaço do desinteresse, da corrupção, da incompetência, faz o crime crescer, pura e simplesmente. O Rio de Janeiro, ele precisa, obviamente, não é uma solução. O secretário nacional de Segurança Pública, cheio de boa vontade, vai oferecer o que ele não tem para resolver esse problema do Rio de Janeiro. Vou emprestar 1.000 policiais da Força Nacional. Força Nacional, né? Manda lá, mas também não resolve, né? Emílio, o Rio de Janeiro tem 2.600 PM à disposição de tudo quanto é órgão, menos da segurança pública, menos da população do Rio de Janeiro. 2.600. Tem mais uns quase 3.000 trabalhando na administração.
e vai pegar 1.000 do governo federal, usa o seu. Usa o que tá na administração. Deixa eu só fazer o papo tá bom, hein? Muito. Ele manja muito. É o Coronel José Vicente, tá aqui nas redes, o Instagram, @Coronel José Vicente, você pode seguir, tá na rede, é Coronel José Vicente Silva, tudo junto, tá? Ele tá batendo papo com a gente, eu vou fazer o break só pra você que está no rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Vai lá, Reginaldinho. Vocês têm pergunta? Tenho. Pois não. O Coronel, o Derrite, ele veio aqui e, falando de segurança pública, ele fala bastante da legislação, que é o caso de você prender o bandido e aí você tem uma série de legislação e interpretação de jurídico que aí coloca o cara na rua de novo. O que o senhor acha disso? E se em algum momento a legislação não acompanhar e continuar a colocar os criminosos ali na rua, a que ponto vai chegar o país? Olha, um aspecto importante que você menciona, a resposta que você dá para o criminoso é um fator de controle da atividade dele, criminoso. Nós temos alguns maus exemplos. O maior pesquisador sobre violência no mundo, pesquisador da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, o nome dele é Manuel Eisner, ele diz o seguinte: existem algumas características de país violento. Uma delas, muita corrupção. Sim. País violento. País violento. Tem várias outras. Aí você vê grandes corruptos apanhados na Lava Jato, são perdoados pelo Supremo. É verdade. Exato. Ou vamos ver o André do Rap, lembra dele? Sim, o helicóptero. Que é um exemplo claro de que, mas tem uma filigrana jurídica, esse coitadinho aqui não podia estar preso. Então você tem um dó errado. Tem o dó do bandido, porque nós estamos ainda num ambiente político dominado, os governos, pelo tal dos progressistas. Progressista diz o seguinte: o criminoso é uma vítima da sociedade. Vítima da sociedade, é isso aí. Então não é a vítima real do criminoso que está em questão. Isso é um problema muito, muito sério, porque a impunidade ela é um problema dramático no Brasil. Então você tem razão, o Derrite tem razão. Um fuzil, por exemplo, devia ser um motivo legal, nós não temos mais esclarecimento legal ainda, para classificar o indivíduo como terrorista. Eu defendo a tese, inclusive, o indivíduo que está com um fuzil, ele está ameaçando imediatamente a sociedade ali. Então, é para ter 40 anos de prisão, sem chicletes. Por que nós percebemos aqui? Um sujeito foi morto por um PM, foi morto por um bandido, com um fuzil, foi preso, 20 anos de prisão, cumpriu 4, 5, voltou para a rua, matou outro PM com um fuzil. Então, é isso que acontece, esse retrato da impunidade, isso também faz parte da caixa de ferramenta para controlar a violência no país. Nós precisamos de leis que sejam aplicáveis, claro, uma polícia eficiente, um judiciário também, que não tenha dó de bandido. Agora eu vou perguntar isso para o senhor que domina essa área. A quem interessa ter essa violência, ter essa bandidagem, ter essas notícias que a gente vê todo dia na televisão, no jornal, na internet? A quem interessa isso? Não interessa a ninguém. Mas por que ninguém faz resolve? Nada? É porque na hora de fazer, começa a ver o pense bem. Pense bem, o coitado é vítima da sociedade, aquele velho problema, e as coisas não avançam. Quando você vai progredir um pouco mais, começa a criar problema, porque quando você vai aumentar o grau de punição para malandragem, você vai pegar muito político esperto no caminho. Você fala de corrupção, vamos prender o corrupto. Não, peraí, não é bem assim. Sim, prende é solto. Só que corrupção é uma... Na Lava Jato a gente viu isso. Exatamente. E continua havendo. É uma teia, todo mundo perdoado, tudo muito bem. Isso sinaliza para o bandidinho da esquina que tudo bem. Tá todo mundo vendo. É o lance da janela quebrada, né? Vai lá, quebra uma janela, ninguém faz nada, então vamos quebrar tudo. Chega uma hora, você quase tem dó do bandidinho que tá roubando um celular de 2 contos aqui na esquina. Porque os caras estão roubando milhões, caramba. Ô, Coronel, mas o que o Emílio falou, essa questão de quem interessa, será que também não interessa muita gente que a gente pensa que não tá, mas está envolvido com isso? A gente vê vários lugares que é o narco que manda. O senhor teme por o Brasil virar talvez um narco-estado? Não é o caso de narco-estado. O problema que nós temos é que as ineficiências de legislação, do aparato estatal, da Polícia Federal, cuidar da fronteira, etc., isso coloca a sociedade em permanente ameaça. Sim. Eu estive em Portugal, fiquei uns 15 dias em Portugal no mês passado. Você anda à noite em Portugal, qualquer cidade, Lisboa, Porto,
Você não tem a menor preocupação com segurança. Sim, Tem Portugal aquele negócio, eu tô com o é um país celular na seguro, mão. né? Um país seguro. Você ainda leva esse reflexo daqui para lá, mas de repente você relaxa. É. Então, uma sociedade madura, que a gente precisa aspirar a chegar nesse ponto, ela passa, claro, existe uma questão cultural, Portugal tem uma população menor que a cidade de São Paulo, tudo isso, mas nós não podemos ter essa tolerância com o desvio, com a violência, com a impunidade no país. E El Salvador seria um... Bukele, né? O Bukele lá que manda prender os caras. Tolerância construiu uma prisão mas lá é gigantesca. pequeno também, né? É pequeno. Não, mas não é o caso, né, Emílio? El Salvador é uma história de El Salvador, né? A realidade é um dos países mais violentos do mundo, precisava dar um freio de arrumação naquilo lá. Mas aquilo não se aplica para uma realidade tão mais complexa como o Brasil. Aqui não caberia aquilo lá. Não caberia. Por conta de quê? Nós temos entidades, instituições sólidas também que lá não funcionam também. Porque quando você começa a questionar, nós não podemos simplesmente criticar o judiciário. Nós precisamos da justiça, precisamos dessas leis funcionando. Então não se pode ir ao tudo ou nada. Tem que ser meio ditadura para fazer o que ele está fazendo lá. Né? Veja o seguinte, aqui em São Paulo, eu costumo falar um pouco disso, nós temos áreas de São Paulo que são um exemplo de que pode funcionar com todos os problemas que nós temos. Eu acompanhei o Jardim Ângelo, por exemplo, em 1998, eu estava numa entidade aqui de São Paulo, de estudo de segurança, o Instituto Brodel, e era a área mais violenta do estado de São Paulo. Zona Sul, Jardim Ângelo. Jardim Ângelo, lá o Capão Redondo, eles ficam junto do 47º Distrito. É uma região que hoje tem 350 mil habitantes. Essa região lá tinha mais de 200 assassinatos por ano, hoje tem menos de 30. Nós percebemos, na hora que a polícia foi lá, montou uma estrutura eficiente de segurança para aquela região, nós percebemos que as ONGs que tinham lá, eu tive reunião em ONGs lá na igreja lá do Santos Mártires, lá naquela região, elas floresceram para ajudar a cuidar da sociedade. A polícia pode chegar na frente com eficiência, não tem que chegar na porrada, dando tiro, matando. Isso às vezes acontece porque o bandido também não dá moleza para a polícia. Mas é uma polícia mais inteligente, que não é essa do Rio de Janeiro, que chegou lá, daí a porta-voz da PM fala: olha, não tínhamos inteligência suficiente para mostrar a reação dos bandidos. E o governador até falou, mas a reação dos bandidos foi desproporcional. Então é gestão. Gestão é ruim. Sim. Você tem um problema no Rio de Janeiro, por exemplo, não é só do Rio de Janeiro. O Nordeste está com esse problema muito grave, violência no Nordeste está dramática também. Bahia também, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte estão indo muito mal. Os governos progressistas, de maneira geral, não sabem cuidar muito da segurança. Eles não gostam da polícia, querem resolver pelo lado social e falham dos dois lados, né? Mas o que nós temos é que as polícias podem ajudar muito se tiver um trabalho ordenado pelo governo do Estado. Que é um conceito de usar a polícia para trabalhar mais perto da sociedade, por um lado, articulando com as prefeituras, né, com o guarda municipal armado, que pretende fazer, mas ter uma inteligência sólida, para não precisar, quanto menos inteligência, mais força você tem que usar. Isso é evidente no Rio de Janeiro. Os caras não tinham a tal da inteligência e foram para a falta de inteligência, aí morre gente. Sim, são vários pilares. Inclusive, quando o Derrite veio aqui, ele também é o cara que levantou a bandeira da saidinha. Foi muito bem com o projeto. Mas a gente vê que ainda precisa passos ainda para tudo acontecer. Nós precisamos muito, porque veio o seguinte, quando nós falamos em saidinha, São Paulo tem 200 mil presos, mais ou menos. Alguém tem ideia de quantos presos saem normalmente por mês dos presídios? 10 mil. 10 mil sai fora por mês. Por variados motivos. Né? Cumpriu pena, isso, porque atingiu está doente. São 10 mil. Então, esses 10 mil, nós temos hoje aqui no estado de São Paulo 200 mil presos, mas 150 mil cumprindo alguma pena em liberdade. Né? O Derrite fez um bom trabalho com a assessoria dele na Secretaria da Segurança, acertando com o próprio judiciário uma vigilância sobre esses que estão livres. Tornozeleira. Não só tornozeleira, mas de alguma maneira, se ele tem que ficar ali naquela rua, na comarca deles, Capão Redondo, se sair ele pode... Ele não pode sair. Que eu percebo. Eu tenho falado com o Derrite, a gente tem conversado também com outras pessoas. A polícia tem uma teoria econômica do crime, que é do Gary Becker, que foi prêmio Nobel, e existe uma inteligência, além do que o senhor está falando, de você ter dados, de você não só ter a intuição do policial.
E nisso, ao que me parece, São Paulo está agindo, mas a gente é meio parado no Brasil. Por que tem tanta resistência em usar tecnologia e inteligência para combate ao crime? Olha, um primeiro aspecto é que a inteligência pode servir de muita tecnologia, como é o caso de São Paulo. Você tem um conjunto de bancos de dados importantes, são todos interrelacionados. Integrado... Né? Então você tem um registro de boletim de ocorrência nesse bancão de dados, tem todas as movimentações de Detran, de motorista, de veículos, etc, etc. Todos os bancos de dados públicos estão lá. Você consegue, portanto, vislumbrar por onde andam certos caras. Pouca gente sabe, mas os radares que nós temos de velocidade aqui em São Paulo, eles fotografam todas as placas que passam, independente da velocidade. Dá uns 2 milhões de registros por dia só na cidade de São Paulo. Então, eu pego uma placa e sei por onde esse carro passou nos últimos 2 dias, ou 2 horas, ou 2 meses. Né? E se junta com outros dados, são muito importantes. Mas não podemos ceder essa ideia de que eu vou atrás do crime organizado na base da porrada. Quem mais fez contra o crime organizado, aí sim usando uma inteligência importante, foi o Ministério Público aqui em São Paulo. Ah, é? Ele tem um contingente da PM que ajuda nesse processo, agora está ligando um pouco mais com a Polícia Civil também, porque eles, nos últimos 3 anos, até com o Sarrub, que está na Secretaria Nacional de Segurança Pública, ele conseguiu condenar mais de 700 membros do PCC. Conseguiu arrecadar 2 milhões, tirou 2 bilhões da mão dos bandidos. Sem mexer no dinheiro. Sem dar um tiro. Então, quando nós falamos em inteligência, inteligência é paciência. Claro, competência também para ir atrás das informações que são relevantes para dar o bote certo. Boa. O senhor me manja, né? Muito bom. É bom ouvir o coronel aqui. Pô, obrigado, viu, coronel? Você manja do assunto, né? Não manjo, estou tentando ajudar uma mãozinha. Muitos anos aí. Muitos anos. Esse aí sabe como é que funciona o negócio. Ó, vou passar o Instagram do Coronel para você entrar lá e acompanhar de perto aí o trabalho do Coronel. Coronel José Vicente Silva. Tá tudo junto aí nas redes sociais. Você segue. Obrigado, viu, Coronel, pelo papo aqui no Pânico na Jovem Pan. Valeu. É bom estar com sua turma aqui, menino. Valeu.